Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Hoje, já são exatamente dia 21 de junho de 2026, para a glória de Deus. Eu tenho uma mensagem para você. Você já ouviu alguém dizer esta mensagem? Eu não vou mais ao templo, eu não vou mais à igreja. Já ouviu alguém dizer isso? Que não vai mais à igreja, porque muitos dizem que não vai à igreja porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Você já ouviu alguém dizer isso para você? Que você não precisa ir mais à igreja ou templo que seja, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens? Então não vou mais à igreja. O que eu vou fazer na igreja se Deus não habita em templos feitos por mão de homens? Calma, não pense dessa forma. O apóstolo Paulo estava dizendo aos judeus daquela época, e isso, o apóstolo Paulo, ele estava dentro do templo, Paulo estava dentro do templo, e ele disse ali para os judeus que estava ali adorando, venerando aos ídolos que eram postos nos altares, e aqueles ídolos, quer dizer, a imagem de escultura, que ali os judeus rebeldes aos mandamentos do Senhor, ali eles adoravam, veneravam ídolos colocados no templo, nos altares do templo. E ali aqueles ídolos chamados de imagem de escultura, eles eram venerados, adorados por muitos judeus rebeldes à palavra do Senhor. Então é por isso que Paulo disse para os judeus: ao Deus desconhecido, a qual vós honrais não conhecendo, é esse que eu anuncio. Paulo estava dentro do templo e ali ele contemplou no altar ídolos, naqueles templos que hoje nós chamamos de igreja, feito por mão de homens. Então Paulo estava advertendo os judeus que ao Deus desconhecido, a qual ele tinha outros judeus mais sinceros a Deus, que adoravam a Deus pela fé, sem a necessidade de vê-los em imagem de escultura, em forma de ídolo, Paulo disse para eles: ao Deus desconhecido, a qual vós honrais, é esse que eu anuncio. Então lembre-se, Paulo estava dentro do templo, e ali havia judeus e judeus, havia judeus que adoravam, veneravam os ídolos que eram colocados nos altares, nos templos, feitos por mão de homens. É por isso que Paulo disse que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, ali nos altares. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Que o Deus verdadeiro, para qual ele servia, você serve, nós servimos, que é Espírito. O Deus verdadeiro, ele é Espírito. Ele não pode ser visível aos olhos humanos, ele não pode ser palpável pelas mãos dos homens, ele pode apenas ser sentido dentro do nosso interior pela fé. É por isso que Paulo disse que ao Deus desconhecido, ali qual havia judeus que estavam adorando aquele Deus desconhecido, que eles não viam, mas pela fé adoravam, estavam honrando, e Paulo disse: esse Deus aí, desconhecido, qual vós honrais não vendo, é esse que eu anuncio. Então Paulo anunciava o Deus verdadeiro, Cristo. Ele anunciava Jesus Cristo, mas porém não em forma de ídolos, que seja imagem de escultura. Então lembre-se, não deixe de ir à igreja, que hoje muitos não quer mais ir à igreja, uns chamam de templos, que se verdadeiramente chamado de templo, mas hoje o nosso verbo, expressamos igreja, muitos de nós queremos deixarmos de ir à igreja por causa dessa mensagem do apóstolo Paulo, que Deus não habita em altares de templos feitos por mão de homens. Calma, não pense dessa forma, não é para você deixar de ir à igreja ou o templo como você pensar, não é para você deixar de ir à igreja ou o templo que seja, como você chama. Paulo estava dizendo ali que o Deus verdadeiro da qual ele servia, Jesus Cristo, ele não habitava nos templos, nos altares dos templos,
em forma de ídolos, em forma de imagem de escultura, ali como muitos adoravam, veneravam. Então lembre-se, você quer adorar a Deus, você quer venerar a Deus, venera Ele pela fé, adora Ele pela fé, pelo sentimento do teu coração, sem a necessidade de vê-lo fisicamente, sem a necessidade de apalpar, porque Deus não pode ser apalpado por nós, Deus não pode ser visto por nós, porque Deus ele é Espírito. São João 4:24 diz que Deus é Espírito, Ele não pode ser palpável, e nem tão pouco visto aos olhos humanos. Assim também é Jesus. Jesus tem Espírito. Jesus não pode ser apalpável, não pode ser tocado, porque Ele está em Espírito. Ele habita em nosso interior, em nosso coração. E o poder dele, sim, o poder de Deus, ele pode ser manifestado no interior do templo ou igreja. Então lembre-se, não deixe de ir à igreja, o templo, como muitos chamam, por causa desta mensagem do apóstolo Paulo, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Sim, Deus não habita em forma física, em forma de ídolos, colocados por mão de homens lá no altar, dizendo: aquele ali é o meu Deus, vamos venerar, vamos adorar. Então Paulo estava repreendendo os judeus, para que os judeus viessem adorar o Deus verdadeiro, venerar o Deus verdadeiro, que é invisível, Ele é Espírito, e não pode ser visível, nem tampouco palpável. Então lembre-se, Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, nos altares religiosos. Mas isso aí não é para você deixar de ir à igreja, se unir entre os seus irmãos para clamar a Deus, suplicar a Deus. Paulo também estava no templo. Paulo estava no templo. É por isso que ele diz para os judeus que Deus, o Deus da qual ele anunciava, que é Jesus Cristo, ele não habitava em forma física, em forma de ídolos, imagem de escultura, em altares religiosos, por templos feitos por mão de homens. Mas Deus manifestava o poder dele ali dentro. Quando Paulo orava, os discípulos oravam, o povo de Deus orava, o poder de Deus era manifestado dentro do templo. Lembra de Salomão? O Senhor Deus não se manifestou fisicamente. O Senhor Deus não habitou no templo de Salomão fisicamente em forma de ídolos, nos altares religiosos, mas o poder de Deus, a glória de Deus foi manifestada no interior do templo, ali que Salomão construiu. Então lembre-se, não deixe de ir à igreja ou templo que seja, perdão, por causa dessa mensagem. Deus não habita em templos feitos por mão de homens, isto é, Deus não habita em altares dos templos feitos por mão de homens. Paulo está se referindo que Deus verdadeiro, que é Espírito, ele não habita em forma física, em forma de ídolo, sendo colocado pelas mãos dos homens nos altares, para ele ser venerado ou adorado em forma de imagem de esculturas. Então, nós devemos adorarmos a Deus pela fé, sem a necessidade de vê-lo fisicamente, sem a necessidade de vê-lo em forma de ídolos, imagem de escultura, colocado pelas próprias mãos dos homens em altares. Então lembre-se, o apóstolo Paulo, ele estava no templo, ele anunciava Jesus Cristo em Espírito, ele sabia que Jesus Cristo estava em Espírito, Jesus havia ressuscitado, subiu aos céus, não se encontra em nosso meio em forma física, em forma de ídolo. Eu não posso fazer uma imagem, um ídolo, dizendo que aquilo ali é Jesus, porque Jesus, ele não habita em forma física, em forma de ídolos, colocados nos altares religiosos, feitos por mão de homens. Mas lembre-se, aonde você estiver, Deus habita em teu interior, no teu coração, e aonde você estiver, aí sim, o poder de Deus será manifestado neste lugar. O poder de Deus será manifestado neste lugar, dentro do templo, fora do templo, no monte, em casa, no teu quarto. Lembra que a Bíblia diz, para entrar no teu quarto orar ao Senhor? Então, o mesmo Deus que vai habitar no teu coração e vai manifestar o poder dele no teu quarto, ouvindo a tua voz, ouvindo o teu clamor, é o mesmo Deus que também vai manifestar a glória dele dentro do templo, que hoje é chamado de igreja. Então lembre-se, Deus não habita em forma física, em forma de ídolos, em forma de mais escultura, em altares religiosos, sendo colocado pela mão dos homens, em templos construídos, feitos pelas mãos dos homens. Mas Deus manifesta o poder dele diante de você.
O poder de Deus, a glória de Deus é manifestada aonde você estiver. Deus só não vai habitar em forma física, em forma de ídolo nos templos. Então lembre-se, não deixe de ir à igreja, ou templo que seja, por causa desta mensagem. Irmão Márcio, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais ao templo, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Diz a palavra de Deus, calma. Paulo estava advertendo os judeus que Deus não habita em forma física, em forma de ídolo, imagem de escultura, colocado nos altares dos templos religiosos, para ser venerado ou adorado, mas tem que ser adorado na forma como ele está. Deus é Espírito, então nós temos que adorar a Deus pela fé, sem necessidade de vê-lo, sem necessidade de tocar nele, mas sim pela fé. Deus não vai habitar em forma física, em forma de ídolo, imagem de escultura, nos templos, nos altares dos templos religiosos, em forma física, em forma de ídolo, mas ele vai habitar dentro de você, dentro de mim, e aonde você estiver, eu estiver, nós estivermos, o poder de Deus será manifestado neste lugar. Entra no teu quarto, clama o Senhor. Então lembre-se, o mesmo Deus que vai te ouvir lá no teu quarto, vai te ouvir, vai manifestar dele o poder dele, habitando em teu coração. É o mesmo Deus que também pode habitar em você, dentro de você, e manifestar a glória dele dentro desse templo. Livro de Atos, capítulo de número 7, versículo 1 até o 48, que Paulo diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Sim, Deus habita em forma física, em forma de ídolos, nos altares religiosos, para ser adorado e venerado diante dos homens. Mas ele precisa, ele ama os que o amam. Ele diz, a própria palavra dele, que os verdadeiros adoradores adoram a Deus pela fé, em espírito e verdade. O que é adorar a Deus em espírito e verdade? É você adorar ele pela fé, sem a necessidade de vê-lo fisicamente ou em forma de ídolo, de mais escultura, mas sim, pela fé, em forma de espírito. Você tem que amar Deus na forma como ele está. Deus é Espírito e assim Ele quer ser adorado por todos nós. É por isso que a palavra de Deus diz para nós que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que assim adorem em Espírito e verdade. O que é adorar a Deus em Espírito e verdade é você adorar Ele pela fé, sem a necessidade de vê-lo ou tocá-lo, sabendo que Ele é Espírito e não pode ser tocado. O apóstolo Paulo, lembra-se, o apóstolo Paulo estava no templo e ali ele diz para os judeus: ao Deus desconhecido, ao qual vós honrais, não os conhecendo, é esse que eu anuncio. Então lembre-se, Paulo estava no templo, buscando a Deus. Paulo estava no templo, repreendendo ali os judeus, que estavam sendo rebeldes aos mandamentos do Senhor. Eles começaram a venerar, adorar a Deus em forma de imagem de escultura, em forma de ídolos, sendo colocados nos altares dos templos religiosos, feitos por mão de homens. Então Paulo o adverteu. Lembre-se, ao Deus desconhecido ao qual vós honrais não conhecendo, é isso que eu anuncio. Então o apóstolo Paulo anunciava Jesus Cristo na forma como Jesus estava, como Jesus é hoje, Espírito. Não adore a Deus em forma de ídolos, imagem de escultura, porque Deus não habita em forma de ídolo, imagem de escultura, nos altares religiosos, nos templos feitos por mão de homens, mas Ele habita no teu interior, dentro do teu coração, e aonde você estiver, seja no templo, seja no teu quarto, seja dentro de casa ou na rua, onde você estiver, Deus vai habitar dentro de você, mas aonde você estiver clamando pelo nome santo de Cristo, ali será manifestado a glória dele, através das respostas das suas orações. Mas lembre-se, ele só não vai habitar nos templos em forma de ídolos e mais de escultura, mas vai habitar em você, dentro de você, e ali será manifestado o poder de Deus. Livro de Atos, capítulo de número 7, versículo 1 até 48. E livro de Atos, capítulo 17, versículo 23 e 24, onde Paulo estava advertendo os judeus que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Isto é, Deus não habita em forma de ídolos, imagem de escultura, para ser venerado ou adorado. Deus tem que ser adorado da forma como Ele é. Deus é Espírito, é assim que você tem que adorar a Deus, sem a necessidade de vê-lo ou tocá-lo, mas apenas sentir dentro do teu interior a presença dele, e onde você estiver, o poder de Deus será manifestado. Isto é fé.
acreditar no Deus que você não pode ver, o Deus desconhecido diante dos seus olhos, mas que pela fé, no teu interior, você acredita que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então lembre-se, não deixe de ir ao templo ou à igreja que seja por causa dessa mensagem. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Muitos dizem aí fora, não vou mais à igreja, não vou mais ao templo, porque a Bíblia chega a dizer que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Calma, não pense dessa forma. Deus não vai habitar em forma de ídolos, imagem de escultura, nos altares religiosos, dos templos feitos por mão de homens, mas Ele vai habitar dentro de você. É onde você estiver ali dentro, reunido com os irmãos em Cristo Jesus, no mesmo propósito, pela mesma fé, buscando o Senhor, ali será manifestado o poder de Deus, a glória de Deus vai encher o lugar onde você está, habitando no teu coração. Que Deus abençoe do teu amigo irmão Márcio Leite. Hoje, dia 21 de junho de 2026, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos agora buscar a Deus? Aonde nós estivermos, o poder de Deus será manifestado. Ele não vai habitar em forma de ídolos, em altares feitos por mão de homens, em templos religiosos feitos por homens. Você pode ir na igreja, Deus vai habitar ali em forma física, em forma de ídolo, mas você ali estando no templo, estando na igreja, aonde você estiver, Deus habitando dentro de você, o poder de Deus será manifestado, assim como foi preenchido no templo de Salomão pelo poder, a glória de Deus. Salomão não viu Deus em forma de ídolo, em forma de imagem de escultura, mas ele sentiu a presença de Deus, a glória de Deus ali preencheu todo o templo de Salomão. Deus não habitou em forma de ídolo, em forma física, em forma de imagem de escultura. Deus habitou no coração de Salomão. Deus habitou no coração de Davi e todos os outros irmãos, até mesmo nós. Deus habita em nosso coração, em nosso interior. Ele não vai habitar em forma de ídolos, imagem de escultura, em altares religiosos, em templos feitos por mão de homens, mas vai habitar dentro de mim, dentro de você, aonde você estiver, ali será manifestado a glória de Deus, seja no templo, seja no ventre do grande peixe, seja na cova dos leões, seja na fornalha, seja no teu quarto, na rua, no teu carro, no teu trabalho, no seu serviço, onde você estiver, Deus não vai habitar em forma física, em forma de ídolos, imagem de escultura, mas vai habitar em você. E onde você estiver, Deus vai manifestar o poder dele, a glória dele, respondendo a tua oração. Fiquemos todos nós na gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu irmão e amigo Márcio Leite. Amém?